E estamos falando sobre antropologia. O que é antropologia? A ciência que estuda o homem. Mas essa antropologia, nós não vamos falar segundo o homem, mas segundo a Bíblia. E nós já vimos como é formado de corpo, alma e espírito, já vimos como é a imagem de Deus, e hoje nós vamos começar a trabalhar e a buscar um entendimento mais profundo sobre o pecado no sentido da sua forma original. O que realmente aconteceu quando o homem pecou. Porque às vezes, querido, eu estou gostando desses estudos aqui em Volta Redonda, tem coisas que a gente fala superficialmente, mas, querido, é de uma profundeza bíblica que a gente assusta. Ontem mesmo, dando estudo em Volta Redonda, eu me emocionei 3 vezes, estava falando sobre o estado de exaltação de Cristo. Queridos, é coisa linda. Você não tem ideia do que é Jesus hoje. Você não tem ideia. É coisa linda. E hoje estamos falando sobre a questão do pecado. Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós vamos falar para a Bíblia, o mal moral, a Bíblia chama de pecado. O que é pecado? É transgressão da lei de Deus. Então, vamos resumir. O que é pecado para a Bíblia? Às vezes nós falamos de pecado, você já deve ter encontrado pessoas que falam assim, não, eu não peco não. Eu não bebo, não roubo, não mato, não curto, nunca matei ninguém, não. Pecado não é só isso. Pecado é qualquer coisa que quebra a lei de Deus. Eu já vi gente orando, que acha até engraçado. Senhor, me perdoe se eu fiz algum pecado que não te agradou. Será que tem algum pecado que agrada a Deus? Nenhum. Qualquer pecado desagrada a Deus. Não tem que dizer, o pecado que não te agradou. Todos os pecados desagradam a Deus. Certo? E a primeira coisa que a gente tem que falar, tudo está no plano de Deus. Mas tem pessoas que confundem e acham, então se tudo é no plano de Deus, foi Deus que quis que Adão pecasse. Não quer ser isso. Ao lado da permissão de Deus. Vou dar um exemplo simples. Deus deu o carro para o Sidney. Deu, amém, glória a Deus. Agora, tudo que ele fizer, foi Deus que quis que ele fizesse? Não, ele pode usar o carro que ele quiser. Vamos simplificar? Deus te deu condições de andar. Em toda a sua vida, você só foi aonde Deus quis? Onde você foi? Você não agradou a Deus? Agora Deus é responsável por isso? Não. Deus te deu condições, você usou da maneira que você quiser. Nós aqui mesmo, queridos, juntar todos nós aqui, glorifica aí. Cada um de nós vai receber amanhã, aleluia, 20 mil. Cada um vai fazer o que bem quiser. Alguns vão se dar bem e outros vão se afundar. A culpa é de quem deu 10 mil? Não, não é nenhuma. A pessoa deu para o seu bem. Agora você usou o que você quis. Não, eu acho que, conhecendo alguns de nós aqui, eu acho que não. Mas se fosse em outro contexto, o cara ia ser churrasco todo dia, não ia? Ia chamar os amigos que nunca deram nada para ele, ia chamar os amigos, ia beber todo. Ia chegar no mercado e gastar 3 mil só de picanha, meu amigo. O cara não tem nem arroz em casa. Então o que eu quero dizer, não é o fato que Deus colocou Adão no paraíso e falou da árvore proibida que Deus é o autor do pecado. Vamos ver alguns textos? Que provam que não há como Deus ser autor do pecado. Vamos lá, eu li pra gente Jó 34:10. É Heraldo, né, mano? Lê pra gente Isaías 6:3. Diácono Joaquim, Deuteronômio 32:4. Diaconisa Nádia, Salmo 92:16. Fernanda, Tiago 1:13. São textos que vão nos dar certeza que não tem como Deus ser autor do pecado. Certo? Jó 34:10, Isaías 6:3, Deuteronômio 32:4 e Salmos 92:16. E Tiago 1:13. Jó, tá bom de memória. Deuteronômio 32:4. Vamos lá, Luiz, pode ler Jó 34:10. Agora vocês têm juízo. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? 92:16. Salve. Então, o que está falando? O que Jó está falando? Vamos prestar atenção, gente. Será que por algum caso Deus iria cometer justiça? Iria cometer erro? Não. Sob hipótese nenhuma. Então, se ele não
comete erro nem injustiça, ele não podia ser o autor do pecado. Sob circunstância nenhuma. Vamos lá agora. Isaías 6:3. O danado vai ter 15. Então leu 15 pra gente. Isaías 6:3. Não, 6:3. Já alguém achou aí, Deuteronômio 32:4? Pode ler. Pode. Ele é a rocha, cuja água e perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos, são Deus e a verdade, e não há nele justiça, e reto é. Quer dizer que ele é perfeito, reto, não há injustiça. Então quando você fala, vamos imaginar isso, a comida sua está perfeita, quer dizer que não tem nada a ser feito. Se Deus é perfeito, ele não comete imperfeição. E pecado é imperfeição. Vamos lá, Isaías 6:3. Falava uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deserto, toda a terra está cheia de sua glória. Está falando que é santo, 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 quer dizer o quê? Que Deus é totalmente separado do pecado. Então ele não pode ter sido autor do pecado. Agora, Salmos 92:15. Para anunciar que o Senhor é reto, ele é minha rocha, nele não há injustiça. O Senhor é reto e nele não há injustiça. Então quem não tem justiça pode ser autor do pecado? Não. O autor do pecado foi uma atitude livre do ser humano. Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, por que Deus não pode ser tentado pelo mal? No que consiste, o que é a tentação, queridos? Vamos puxar para a memória? O que é a tentação? Não, o que é a tentação? Ela trabalha em cima do quê? Do seu desejo. É o que você deseja. Então vamos supor, se você lá no mundo gostava muito de cerveja, o diabo vai te tentar no quê? Cerveja. Se você não tem desejo de cerveja, no caso, da misericórdia de Deus, fui nascido e criado na igreja. Se não oferecer cerveja para mim, para eu cair, vai perder. O cheiro me faz mal. Então, o que é tentação? É uma investida do diabo em cima do meu desejo. É isso. Lembra da tentação de Jesus? Como que foi? Tentou Jesus no quê? Primeiro, fome. Por quê? Jesus estava jejuando. Muito bem, estava jejuando. Segundo, tudo isso eu vou te dar. Tudo o quê? Toda a glória. Porque ele sabia que Jesus veio buscar o mundo. E depois tentou Jesus com a segurança que ele tinha com Deus. Então o diabo nos tenta em cima dos nossos desejos carnais. Então por isso que Deus não pode ser tentado. Por quê? Em Deus não há desejos carnais. Não tem como. Certo? E aí, os próximos textos vão nos mostrar que Deus odeia o pecado. Vamos deixar claro isso. Deus odeia o pecado, não o pecador. É igual o amor de mãe. Acho que é o dia das mães aí. Eu vou dizer o amor de mãe. A mãe ama o filho, mas a mãe ama os atos errados do filho? Não. É uma coisa simples aí. Pastor ainda não. Mas vamos colocar a missionária Lélia e a diaconisa Nath. Vocês gostariam de ganhar um carro zero? Opa, glória a Deus. Mas seu filho te deu um carro zero produto de um roubo. Não, não quero ver. Não quero ver. Não sei o Sidney, né? Nada. Não quer nem ver, não. Mas mãe, um carro zero, não. Não quero. Talvez você não odeia seu filho. Você odeia os atos errados. É o caso de Deus. Deus não odeia a mim e a você. Ele odeia o pecado. Pode perguntar. Aí o pecado aborrece a Deus, né? Muito. Pode ser pecado, tipo assim, uma mentira ou um crime Hediondo. Tem diferença ou tanto faz? Pecado é pecado e Exatamente. não tem diferença. Não tem. Quer ver um exemplo disso? Bíblico. Mulher adúltera pega em adultério segundo os acusadores. O que Jesus falou para ela? Vai, não peques mais. Bom, é adultério. Jesus pegou. Ananias e Safira mentiram para Pedro. Qual foi a sentença? Morreram na hora. Aos olhos humanos, o que é mais grave? Um adultério ou uma mentira? Não. Pecado para Deus é pecado. Não tem conversa. Aborrece a Deus do mesmo jeito. Por exemplo,
Você não gosta de ser a pessoa falando com você colocando a mão. Importa se é com um ou com 2 dedos. Você não gosta de encoste em você. Você não gosta. Pode ser com a mão toda, o dedinho mindinho. Mas eu não entendi. Mas meu filho, não quer que você encoste em mim sobre hipótese nenhuma. É a questão de Deus. Deus abole toda manifestação e expressão do pecado. Vamos ver os textos que mostram que Deus odeia o pecado. Vamos lá, Fernanda. Deuteronômio 25:16. Irmã Nádia. Salmo 5:4. Você lembra da Bíblia, senhor? Qual os dois? Os dois. Diácono Joaquim. Salmos 11:5. Heraldo, Zacarias 8:17. Eunice, Lucas 16:15. Então, Deuteronômio 25:16. Salmos 5, versículo 4. Salmos 11, versículo 5. Zacarias 8:17. E Lucas 16:15. Pode ler. Versículo 16. Isso. Porque abominação é ao Senhor, teu Deus, todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça. Então, é abominação, é abominável. Deus não gosta, Deus não aceita todo aquele que faz injustiça, todo aquele que comete pecado. Não é a pessoa, é o ato que ela cometeu. Diácono Nádia, Salmos 5:4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, e nem contigo habitará o mal. O que está falando aí? Deus não tem prazer na iniquidade, não tem prazer no pecado. Deus não gosta. E nem com ele habita o mal, não. De forma alguma. Deus não tem prazer. Então, o que entristeceu a Deus no paraíso foi o quê? Adão tinha todas as possibilidades de acertar e ele errou. É semelhante ao nosso filho. A nossa vida não é de rosa, não. Mas vamos parar para analisar. Nós temos mais motivos para acertar ou para errar? Acertar. Deus nos deu mais motivos para acertar. A gente escolhe errar. Não é a nossa natureza, concordo plenamente. Mas Deus nos deu mais motivo para acertar. Próximo texto. Joaquim. Salmo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma. Aborrece o ímpio e o que ama a violência. Então, o Senhor prova a alma e aqueles que praticam o pecado, Deus aborrece. Deus não tem prazer no pecado cometido. Zacarias 8:17. Nenhum de vós tem mal no seu coração contra o seu companheiro, nem entre o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço. Olha que profundidade. Nenhum fale que falou isso, mal do seu companheiro. Não. Pense mal do seu companheiro. Não fala não, pensar mal. Porque isso aborrece a Deus. É forma de pecado. Então você pensou mal de alguém, como que Deus está vendo isso? De uma maneira agradável? Não. Deus está agradando. Eu estou gostando desses estudos, queridos, que a Bíblia, esses textos novos, estão nos mostrando que coisa aparente simples, ou que fazem parte do nosso dia a dia, Deus está mostrando, a Bíblia está mostrando, que não agrada a Deus. É normal entre nós, mas para Deus não tem esse negócio de ser normal. O programa que a gente estava vendo, a coisa mais normal do mundo, falar sobre gays, ser gay. Para Deus é pecado do mesmo jeito. É igual uma vez eu passou por uma coisa que eu achei interessante. Você pega um chumbinho, aquele veneno chumbinho, escreve nele doce de leite, você vai comer, ele vai fazer bem ou mal para você? Mal. Pode mudar qualquer tipo de embalagem, mas ele vai continuar fazendo mal. É isso que o pessoal está fazendo com pecado. Muda o nome, mas para Deus continua sendo pecado e continua levando os outros para o inferno. Lucas 16:15. Então Jesus disse a ele: as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Para as pessoas, vocês parecem bons. As pessoas olham para vocês e falam que estão bons. Mas eu conheço vocês.
O que parece que é bom para eles, eu sei que nem nada é bom. Vocês estão disfarçados aqui. O que eu estou falando? Quem peca pode representar para todo mundo, mas para Deus não. Segundo ponto, primeira coisa que nós falamos, que Deus não é o autor do pecado. Primeiro, que ele odeia o pecado. Segundo, que nele não há falha nenhuma. Segundo ponto, o pecado começou no mundo angelical. O pecado começou lá no mundo angelical. Então, o que quer dizer isso, pastor? O pecado não começou aqui na terra. Lá no céu, houve uma rebelião. Os anjos, um grupo de anjos, achou que estava recebendo pouca glória, que estava injusto. Aí o que o irmão Herói falou, começaram a cobiçar ser igual a Deus. Tem gente que se empolga e fala, os anjos queriam ser mais que Deus. Não tem como que ninguém tem noção que ia ser mais que Deus. Eles queriam ser iguais a Deus. Aí eles se rebelaram e foram expulsos para a terra. Para a terra, amém? Eles foram expulsos para onde? O inferno. O que a Bíblia, o que Jesus fala? Que Deus mandou o inferno preparado para o diabo e os outros anjos. Então o inferno foi feito para o ser humano? Não. Mas por que ele vai? Porque ele toma o caminho de Satanás. Por isso ele vai para o inferno. Então o inferno não foi feito nem para mim nem para você. Foi feito para o diabo e os seus anjos. Aí, esse grupo se rebelou contra Deus, tentou tomar o lugar de Deus, e nós vamos ver isso na Bíblia. Começou ali. Vai lá, Eunice. João 8,44. Irmão Heraldo, 1 João 3,8. Tiago Joaquim, 1 Timóteo 3,6. Irmã Nádia, Judas 6. Judas não tem capítulo, só versículo. Então, João 8,44. 1 de João 3,8. 1 Timóteo 3,6 e Judas 6. Três, 8. Pode ver, João 8,44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. 1 Timóteo 3,6, Joaquim. Ele está falando aí que o diabo é mentiroso, assassino desde o princípio. Então, quando fala desde o princípio, é que lá no céu ele já foi homicida, invejoso, cobiçoso. Então, aonde começou o pecado, queridos? No céu. Vem de lá. Lúcifer e a gangue dele se rebelaram e foram expulsos para a terra? Não. Para onde? O inferno. Eles foram expulsos para o inferno. Certo? Então o diabo é homicida, ele é mentiroso, quando ele fala mentira, ele fala aquilo que é dele. Agora, 1 de João 3,8. 3,8. O vento sopra onde quer que... Não, isso aí é o Evangelho de João, né? É a primeira carta de João 3,8. Perdão, não devo me expressar bem. Olha, Joaquim, você já achou aí pra gente? 1 Timóteo 3,6. Não é escrito para que o desobedecendo e não caia na condenação do diabo. Opa! Gostei desse texto aí. O que Paulo está falando? Paulo está falando sobre você nomear, ou eleger, ou consagrar novos convertidos a cargos na igreja. O que ele fala? Não seja neófito. Neófito quer dizer o quê? Novo na fé, para que ele não caia na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? Ser soberbo. Já viu quando o novo convertido pega um cargo e ele começa a se achar, não é? Está 10 anos na igreja, cheguei agora, já sou cara. Aí Paulo fala, não coloque sobre o novo convertido. Não faça isso. Porque senão ele vai cair no erro que o diabo caiu. Qual foi o erro do diabo? Soberbo. Tentou ser igual a Deus. Então, está mostrando qual foi o pecado do diabo lá no céu. Soberba. O interessante da soberba
Eles procura aí depois pra gente, se não me fala a memória. Eu acho que 1 de Pedro, acho que é 1 de Pedro 5, 8 em diante. Procura aí, eu acho que é isso aí. Pode ler, ó, 1 de João 3, 8. E como esse pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este, o Filho de Deus se manifestou para fazer as obras do diabo. Então o diabo é o quê? Desde o princípio. Então lá no começo ele era quebrador da lei de Deus. Então o pecado começou no mundo angelical, espiritual, começou lá em cima. Mandado para o inferno, ele provou. Sabe aquele cara que é bandido? Ele fala, quando eu morrer eu não vou sozinho não, vou levar um monte. E é isso, o diabo fala, já estou encarcerado mesmo, não vou sozinho. O máximo que puder levar, eu vou levar. E pode ver, tudo que ele implanta no homem, o que é a igreja? Porque ele caiu. Ele passa a ideia do homem de ser soberbo, de querer muito, de querer mais, de ser melhor que todo mundo. É isso que ele seduz a humanidade. Pastor, Oi. o diabo é pai do pecado. Está escrito na Bíblia ou é dito popular? Não, acabou de ler, que ele é o pai da mentira. Porque ele que começou, né? Ele foi o pai dessa criança terrível, ele começou. Ele começou, o pessoal fala mal de Adão, Adão foi vítima. Mas Satanás que começou tudo. Ele começou. E por que o diabo é mais grave ainda? Porque ele já conhecia mais a Deus. E ele sabia que não tinha como. Eu não sei o que passou na cabeça dele. A questão de soberba. Quando a pessoa é soberba, ela não pensa nas consequências. Ela acha que aquilo que ela vai fazer vai dar certo. Já lidou com uma pessoa soberba? Orgulhosa? Ela está fazendo errado, falando, está errado. Não está nada não. Não é assim? Ele está falando, o cara, sabe disso tantas vezes. Ele imita tudo que é de Deus, né? Imita tudo que é de Deus. Para poder confundir a gente, né? Exatamente, exatamente. Porque antigamente fazia holocausto, fazia as oferendas para Deus, né? E agora as oferendas para ele. Então a pessoa fez, fazia oferenda antigamente, mas não no velho. Exatamente. Porque o que o diabo queria? Não era meramente o lugar de Deus. O diabo queria ser adorado. Quer ser adorado. Porque eu já viram uma pessoa ser soberba, que não quer mostrar o que ela fez? Já viu isso? O cara quer mostrar o que ele fez, ele quer mostrar quem é. Eu sou um cara. É o diabo. Porque se fazer um serviço, nós fizemos isso aí, ó. Não, se for soberbo, fala, eu comandei essa obra. Ninguém faz uma obra sozinho. Eu já vi alguém fazer uma obra sozinho? Eu ainda não vi, de repente, tem algum expert. Vamos lá, Imanari. Pode ler. Judas 6. E aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em posições eternas até o juízo daquele grande dia. Então, está falando o quê? Os anjos que não guardaram o seu estado inicial, o princípio. Estão falando que os anjos foram criados puros, santos, perfeitos, mas a soberba subiu a cabeça. Então, vamos lá, vimos o quê? Deus não é o autor do pecado, número 1. Número 2, o pecado começou no mundo espiritual, os anjos. Agora, número 3, como que o pecado começou no mundo humano, na humanidade? Aí já sabe que nós vamos esmiuçar isso. A descrição de Adão no paraíso, né, um ato perfeitamente voluntário da parte do homem. O tentador veio do mundo dos espíritos com a sugestão de que o homem, colocando-se em oposição a Deus, poderia tornar-se semelhante a Deus. Então, o pecado foi o quê? Uma atitude livre do ser humano chamado Adão. Adão que quis fazer aquilo. Isso eu já falei uma vez, já falei duas aqui, mas várias vezes. Ninguém que peque pode falar que foi o diabo. Não. O diabo vai dar todas as condições para aquilo. Ele vai favorecer você no máximo. Ele vai abrir as portas que você precisa. Mas a decisão de fazer, o ato de cometer é de quem? Nós fizemos. Aí o diabo... E o próprio Deus fala que nunca veio sobre vocês tentação que vocês não pudessem suportar. Certo? Então o que está falando aqui? O pecado começou na raça humana quando Adão
deu ouvido à proposta satânica. E pode ver, o diabo tentou Adão no quê? No que ele caiu. Você vai ser igual a Deus. Adão ficou doido. Olha que Deus fez. Você é igual a Deus. O diabo falou que não, Deus não quer que vocês comam. Se vocês comerem, vocês vão ficar sabendo tudo que ele sabe. O homem falou, não quero isso aí. O diabo tentou o homem daquilo que ele caiu. E aí, queridos, aconteceram algumas coisas. Algumas coisas aconteceram. Quando isso aconteceu, o pecado trouxe algumas coisas. Primeira coisa, quando o homem desobedeceu, quando o homem caiu na tentação, quando o homem se corrompeu com o diabo, primeira coisa, ele trouxe uma corrupção permanente. O que quer dizer isso? Por causa de Adão, todos nós ficamos corrompidos, sujos, contaminados pelo pecado. Eu e você não temos como, nessa vida presente, nos livrar do pecado. Tipo assim, o pecado não peca mais. Nos contaminou completamente. Não tem por onde correr. Imagine aí, você com a mão suja de graxa, né, o Tiago Joaquim, o Sininho, não quer nem imaginar isso. E você entrar na igreja colocando a mão na parede. Aonde você tocar, você vai sujar. É assim a raça humana. Adão contaminou a raça humana. Então, aonde a raça humana entrar, ou o que ela fizer, vai estar contaminada pelo pecado. Então, a primeira coisa que o pecado trouxe foi corrupção permanente. A segunda coisa que o pecado trouxe foi uma natureza depravada da raça humana. O que quer dizer isso? O homem foi depravado. E à medida que o tempo passa, ele não vai melhorando. Sem Deus, não. Ele vai piorando. Vai piorando. Então, o pecado trouxe corrupção permanente. O pecado trouxe depravação. Queridos, a gente entrar para ver as atrocidades que os homens e as pessoas fazem, a gente assusta. Se você sentar na frente do jornal, falar, vou ver o jornal da Globo, da Record, do SBT, vou ver o Alerta Cidade, meu amigo, você sai de lá bufando ira. Porque é tanta coisa ruim que o pessoal faz que você assusta. Você comprar o jornal aqui de Andes Reis, a cidade, meu Deus do céu, você não acredita. Fulano corta a cabeça do outro, fulano isso, e vocês estão vendo como que aumentou o crime contra a criança assustadoramente. Descobriram que isso dá audiência, todo jornal está vendendo a desgraça agora. Todo jornal. Só desgraça. Não, junta você, o Heraldo Joaquim, e faz uma doação de 1.000 cestas básicas. Ninguém fala. Agora, junta os três e assalta uma velhinha. Vocês vão parecer até no Jornal Nacional. Mata os três aí. Para a Lélia e rouba todo o café que ela tem. Aí aparece tudo no jornal. Aí pronto, aí a vida corre. Mas chega e distribui 1.000 brinquedos para criança carente. Vamos lá assim. É que os brinquedinhos, mas em outro lugar mataram tantas pessoas. Não. Bondade não gera ibope. Bondade não. Bom, pastor, filma um culto aí que Deus abençoe, a gente reúne muitas pessoas, aí no culto Deus me usa a pastora, usa a irmã Nádia, usa a missionária, paralítico anda, cego enxerga, morto ressuscita, 5.000 almas convertidas. Qual televisão vai falar isso? Nenhuma. Forçando a barra. Você está fraudulando. Agora, deixa eu, corajosamente, de uma maneira louca, dar um tapa na pastora. Se eu fizer isso, estou morto. Se eu um tapa na pastora, meu amigo, sai tudo quanto é jornal, pastor, agride pastora. Sai tudo no jornal. Nós vimos hoje, né, esse Marco Pereira. Estuprou não sei quantas meninas aí. Isso aí é para derrubar o cara. Desgraça. Para terminar de derrubar ele. Exatamente. Agora, não estou falando que ele fez ou não fez, não cabe a mim. Mas vai dar muito embora. Vai dar, mas ninguém fala quantas almas, não é lei de compensação, não. Não quero falar que é lei de compensação. Mas quantas benfeitorias, quantas pessoas das drogas que ele tirou, pessoas que iam ser mortas, que ele foi lá e tirou. Não relataram isso. Não, a igreja dele é tudo, o cara era ex-traficante, tudo ex-traficante, camarada do... Exatamente. Então, o que a gente está vendo? O mal excita, desperta o ser humano. Aí o homem mente. Pode ver, você não vai nem comprar o jornal. Você viu lá muito feio. O que aconteceu? Vou comprar. Eu outro compro. Então, queridos, o que mostra isso?
a nossa tendência da depravação, certo? Outra coisa que o pecado trouxe para nós, outra consequência, foi a culpa. O pecado trouxe sobre nós a culpa do pecado. É uma questão de culpa. Sempre o nosso processo nos cobra, sempre carregando sobre nós a culpa. Isso foi Adão que trouxe quando o pecado entrou. Outra coisa que o pecado trouxe com o maior prazer foi a morte. Éramos imortais. O pecado nos trouxe a morte. Então, o que eu quero mostrar, querido, não foi meramente Adão comer o fruto que... Não foi só isso não. Quando ele comeu o fruto, aconteceram inúmeras coisas. Inúmeras coisas. E nessas inúmeras coisas é isso. Corrupção permanente, depravação, né? E trouxe morte, e trouxe culpa sobre nós. Como eu gostei sobre isso? Olha, Fernanda, João 14:4. Irmã Nádia, Romanos 5:12. Está com a Bíblia aí, Júlio? Romanos 5:18-19. Romanos 5:18-19. Romanos 5:12 e João 14:4. 18 e 19. Então, João 14:4, pode ler? Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis... Não, falei errado, não, perdão. É Jó, perdão. É Jó 14:4. Eu falei errado. Vamos lá, enquanto isso, leia Romanos 5:12. Portanto, como por um homem encontrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quer dizer, o pecado entrou por um homem. Adão trouxe pecado para todo mundo. Vamos imaginar aqui um fato que pode ser possível. Vamos supor que Deus abençoe, a gente coloca outra porta de vida ali, um climatizador aqui, e chega alguém com uma gripe muito forte. Todo mundo com saúde. Aquela pessoa vai fazer o quê? Vai passar vírus para todo mundo, vai ficar todo mundo resfriado, todo mundo gripado. Foi isso que Adão fez. Com o ato dele, ele trouxe pecado para todo mundo. Todo mundo ficou contaminado pelo pecado. Achou? Jó 14:4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Então o que Jó está falando? Quem do imundo tirará o puro? Quando é que eu, imundo, eu, pecador, vou tirar uma coisa boa da minha vida? Não tem como. Não tem como. Aí, igreja, eu estava conversando com o senhor ontem, e ele até mudou da igreja que ele estava pensando nisso. Eu estava numa igreja que o pastor falou assim, não, você tem direito de exigir de Deus que te dê isso. Aí começou a me dizer, o que eu exijo de Deus? Eu sou pecador, só falho. E tudo que eu falo é porque Ele me dá. Eu disse, não, pastor, eu decidi não mudei de igreja, está errado. E às vezes, querido, a gente, é isso que a Bíblia fala. Quem eu sou diante de Deus? Pecador. Eu vou exigir o que é de Deus. Se agora eu coloquei Deus na parede. Não tem como colocar Deus na parede. É lucro, estou vivo já é misericórdia. Aí vamos simplificar? Eu estou devendo em Manádia 20 mil reais. Só estou falando de 20 mil, né? Estou profetizando a vida de alguém aí. Aí a irmã Nádia não me deu 100 reais. Eu posso chegar para a irmã Nádia e esculachar com ela por causa de 100 reais? Posso? Eu sou maluco. Ela vai para minha casa, brincadeira. É isso em relação a Deus. O que eu vou falar com Deus? Só me deu isso, não deu aquilo, só eu. Você não está no inferno ainda, já está no lucro, certo? Você está no inferno há muito tempo. Então é isso que ele está falando. Eu posso tirar coisa pura do impuro? Não. Não tem como. Próximo texto, Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
Isso. Está dizendo que um homem trouxe toda a desgraça. E um homem iria trazer toda a bênção. Agora, bem, vocês, quem achar pode ler isso aí? É um texto fácil. Gênesis 2:17. Gênesis 2:16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse foi o pacto das obras que Deus fez com Adão. O problema, o pecado de Adão, não foi o fato de ele comer aquele fruto. Não tinha nenhuma margem naquele fruto. Não tinha nenhuma margem. Qual foi o fato do pecado? Que Adão desobedeceu. Aquilo era uma prova, foi a única prova que Adão foi submetido. Foi uma prova. Meu filho, ó, como que ele falou? De todas as árvores você pode comer, de todas as árvores. Mas aquela que está no meio do jardim, não. Aí aquela pergunta que o Sidney fez: pecado, pecadinho. Não importa se a Eva tirou uma mordidinha ou uma mordidona. Ela desobedeceu. Você colocou uma caixa de bombom lá na sua casa e fala para os seus: ninguém mexe. A pessoa vai lá e pega um bombom pequenininho. Faz diferença? Não, você mexeu na caixa de bombom. É isso. Então, a árvore do meio do jardim não tinha nenhum fruto mágico. Não tinha, era uma árvore normal. Ninguém sabe que árvore que era. Deus só usou aquela árvore para testar Adão. Não vamos fortalecer, não. Era uma árvore, não come essa árvore. Come de todas, menos dessa. Pode falar, meu filho. Sabia. Deus. Foi, por que acontece? Deus sabe que eu vou errar, Deus sabe que você vai errar, mas a polícia, vamos colocar entre parentes, não estou diminuindo isso não, comparado com a polícia, isso é relaxado demais. Mas vou dar um exemplo. O que a polícia fala? Delegado, o cara vai roubar meu carro, o que ele vai falar com você? O cara vai ter que roubar seu carro, não posso fazer nada até que ele roube seu carro. O que acontece? Deus sabe que eu vou errar, Deus sabe que você vai errar, mas ele não pode te punir enquanto você não vir. Ele vai te dar alternativa para você não punir, para você não errar. Não dando acreditar. Ele vai te dar alternativa para você não pecar. Ele sabe até que vai estar na nossa mente e no nosso coração. Justamente foi no caso de Caim e Abel, né? Exatamente. Deus sabia o que ele ia fazer. Deus virou para Caim e falou: seu pecado está batendo na porta, Caim. Mas cabe a você dominá-lo. Deus viu que ele já estava no coração de matar o irmão. Exatamente. Porque eu quero passar aqui, a Bíblia nos ensina. O diabo, para te tentar, para me tentar, ele pede permissão a Deus. Deus permite. Aí Deus vai e manda um aviso, e manda um escape, e manda uma alternativa. Então, quando a gente chega a cometer o ato, Deus deu uma alternativa para a gente não cometer. Então, Deus sabia. O que eu costumo dizer, que eu amo dizer isso, não existe plano B para Deus. O que é isso, pastor? Você só usa o plano B quando o plano A deu errado. Então, já era plano de Deus. Tanto que é isso, irmão, que Adão come o fruto no versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis. No versículo 15 do mesmo capítulo, Deus já falou: olha, vai vir um descendente da mulher que vai pisar a cabeça do serpente. Então, Deus já sabia que Adão ia fazer isso. Deus é tão misericordioso que ele já prepara o perdão e o livramento para os nossos atos. Certo? Pastor, Oi. a gente não deve questionar os ouvidos. Né? Depende. Se Deus faz. Depende. Mas então pode questionar, né? Deve. Eu estou falando parada aqui. Tem uma parada aí, 2 membros arrumou um rolo. Isso eu fiquei sabendo ontem. Até porque um cara que é meu amigo me deu o carona. Eu falei, pô. Eu nem ligo o microfone para falar. Pode falar. Cara, dois cristãos crentes, sei lá. Aí arrumaram um outro pastor em vez de. Por que Deus permitiu isso? Ao invés do pastor falar, não, vamos resolver aqui, tá? Então, porra, mas você é safado mesmo. Repete isso aí que eu vou te arrebentar. O seu. Aí tá acabando, aí tem que ir. Ele falou assim, você é pastor para tentar as ovelhas se
conciliarem. Você está aqui para tomar partido. Não quer ser safado, tu repete isso aí que eu vou te arrebentar agora. E saiu da igreja do cara. Desse pastor. Então por que Deus permitiu isso? Bom, olha só. Já que ele sabia que o pastor, no caso dele, acho que o pastor errou, né? Ele Muito. uma sabedoria, né? Olha, até uma vez, vou dar um exemplo bíblico. Tá falando certo? Aí, é só coisa por Eu ele. estou inventando. O que acontece? Tudo que Deus permite é para nos ensinar. O pecado está nos depravando, diminuindo. Deus está nos preparando para ir melhorando. Então, tudo que Deus permite é para ensinar a mim e a você. Então, aquele pastor tinha que ter tomado qual atitude? Vamos ouvir os dois lados. Vamos ouvir os dois lados. E ele não vai ser juiz. Ele é pastor. Aconteceu um caso parecido comigo. O patrão, lembra lá do Alto Taquari? O patrão contratou um cara e não pagava o cara direito. O cara era caseiro. O cara não pagava o cara direito. Não pagava o direito do cara. Nada. Explorava o cara o máximo. Patrão cristão. E por causa disso, o funcionário começou a fazer o quê? Lá tinha uns peixes que ele levava para pesca de pague. O funcionário pescava e vendia o peixe. Para compensar a renda. Quem colocaram no rolo? Pastor. Cheguei lá, mas a primeira coisa, não sou juiz. Ah, mas que situação? Não sou juiz. Primeira coisa, eu não sou juiz. Cheguei para o patrão e disse, você está errado. Porque você é cristão e tem que pagar o direito do funcionário. Você está errado. Mas vai me roubando, não. Eu estou falando a você que você, como cristão, não está cumprindo seu papel. Aí cheguei para o cara. Ah, você está errado. Não é seu. Não está satisfeito com o salário? Peça conta ou senta com o cara e conversa. Mas o que você acha? Eu não acho nada. Eu não sou juiz. Eu sou pastor. Fiquei do lado de quem? De ninguém. Vocês vão estar errado, eu estou errado. Acabou. O correto é esse. Você não é juiz. Uma vez levaram uma causa dessa para Jesus, Jesus falou, não sou juiz não. Para, sou juiz não. Eu sou isso. 12 irmãos foram discutir, o que sou? Eu não sou juiz. Primeira coisa, não sou juiz. Então, onde foi a falha do pastor? Primeira coisa, não interessa se o cara é ou não é. Ele não está ali para julgar o vídeo, está ali para apacentar o vídeo. Ah, o pastor perdeu a cabeça. Não, o pastor não pode perder a cabeça. O pastor perder a cabeça, a ovelha perde a cabeça junto. Então, Deus permitiu para quê? Para mostrar para o pastor e vai mostrar que ele agiu errado. Esse camarada está mais ou menos bem contado, entre aspas. Então, tudo que ele tem feito, esse vacilo por ele ter tomado partido, eu acho que vai repercutir muito mais vacilo do que as coisas boas que ele tem feito. Com certeza, com certeza. Porque ele jogou uma alma no mundo. Se o cara não for proteger. Por que acontece? Um pastor erra, qual é a atitude da sociedade? Os pastores não valem nada. O amigo nem estava lá, mas todo mundo vai levar essa fama. Então, pastor não vale nada, um pastor não vale nada, um pastor errou. Então, tomara a Deus que ele saiu dessa igreja e rapidamente corra para outra. Está procurando. Olha lá, aqui só tem gente boa. Ele diz daquilo, aqui só tem gente boa. Pastor, então? Olha lá, leva para o pastor isso, por gentileza. A Fernanda tem que vir mais vezes, porque a Eunice e a Mércia já estão cansadas. Elas filmam, elas levam o microfone, a Fernanda tem que vir mais vezes para dividir a carga. Se a Eunice ajuda. E eu acho, só para comentar, que Deus, ele sabe que a gente vai pecar, mas Deus, assim, ele não vai descer do céu e falar assim, olha, não, meu filho, não peque, não faça isso, você vai errar, você vai escandalizar meu nome. Ele não vai descer do céu, ele nos dá a palavra, né, e graças a Deus, Deus nos ensinou a ler, o Espírito Santo, ele vive assim com a gente, né, mesmo que às vezes a gente não dá ouvido para o Espírito Santo, mas ele está falando, olha, você vai errar, a consequência vai ser essa. Foi no caso de Caim. Deus, ele não desceu do céu para falar, Caim, não faça isso que você vai pagar o preço, vai vir a consequência do seu pecado. Deus falou para Caim, como o pastor falou, que o coração de Caim estava querendo um pecado, mas cabia Caim aceitar ou não aceitar. Né? Então eu acho isso. Por que Deus deixou o pastor, no caso, tomar essa decisão? Não, Deus não deixou. Certamente Deus falou para ele, olha, meu filho, vai acontecer isso. Cabe a você a tomar a atitude certa como meu servo.
né? E ele não deu ouvido à voz do Espírito Santo, à voz do Senhor. Então agora a consequência vem sobre ele. O que ele, na pior das hipóteses, ou a hipótese melhor a ser feita, Sidney brigou com a Lely, são quase do mesmo tamanho, né? Brigou, vieram os dois. Eu vou ouvir os dois, eu não tenho uma decisão sábia, que eles vão orar. Aí covardia não, é sabedoria. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque o Sidney contou a história e dá certo. A missionária contou a história e dá certo. Não vou olhar para quem eu gosto. Eu vou para casa assim, ó, revela que dá certo. Aconteceu um caso aqui na Nova Aliança, há alguns anos. Acusaram uma pessoa, né? Acusaram, a pessoa tem memória boa, eu só conto a galera. Acusaram uma pessoa que tinha tido um caso com a outra. Contaram o detalhe, foi isso mesmo, a menina menor de idade, foi. Cheguei para a pessoa e falei, meu amigo, eu quero ouvir da sua boca. Jamais, pastor. Que isso, pastor? Sou seu homem de confiança. Amém, meu querido. Fui para casa, orei. Voltei na família. Ele negou. Não, pastor, é sim. Vamos fazer cariação. Trouxe a pessoa, coloquei a família. Eu já estava tendenciando, eu já sabia que tinha acontecido. Porque a família contou alguns detalhes que eu sabia que batia com aquilo. Mas ele negando, outro negando. Cristo, o ser humano é terrível. Então vamos morar aqui, Cristo. Cristo, a pessoa ajoelhou, orou, chorou. Eu estou sendo caluniado. É coisa do diabo. Eu falo, Jesus amado, que forte que eu sou. E a família orando, chorando, que a menina de 16 anos foi atacada, e o homem chorando, falando que era calúnia. Aí eu liguei para um pastor amigo meu. Meu querido, o pastor Pedro que pregou aqui. Meu querido, não citei nome não, estou assim, o que eu faço? Eu orei, Deus me orientou. Pastor Camargo, liga para a pessoa e sempre elogia ela. Fala só, estou orando com você. Você é um homem de confiança, hein? Aí comecei a fazer. Comecei a colocar um terror psicológico do bem. Vamos de Deus, sei como você está, tudo bem, eu estou contigo, hein? Eu confio em você, hein, rapaz. Não importa o que fala, não, eu confio em você, hein? Você é meu braço direito. Durante o dia eu matei isso 5, 6 vezes. No outro dia eu me ligou, pastor, eu fiz isso. Pedindo perdão. Eu poderia ter feito o quê? Não, se o cara aqui é da minha igreja, eu não dou dele, não. Eu acho que sei lá, ué. Ser humano, ele chora falando mentira. Ser humano é terrível. E a família não era da igreja. Minha família não era da igreja. Perdi os dois, mas não cometi injustiça. Eu tudo tem a família, estou ainda para encontrar com o cara da família, que falou assim, se o senhor fizer justiça, eu firmo na sua igreja. O cara nunca mais voltou na igreja. Tá? Abençoado. Deu palavra e não cumpriu. Então, queridos, esse caso que o senhor falou, é o que estão comentando. Deus sabe e ele sempre está Mas ele permite para, de repente, fortalecer e até também tirar a máscara de quem é, ué. De repente alguém está idolatrando o pastor. Que é o homem de Deus. É o cara. Deus falou, não é assim não. Quer ver? Primeiro teste, ele vai deixar a pessoa cair. Olha aí. É isso. Certo? Vamos lá. O que significou quando o homem comeu do fruto proibido? O que significou isso? Primeira coisa. O estado futuro do homem seria bom ou mal. Primeira coisa que aconteceu foi isso. O homem estava decidindo, Adão estava decidindo se a raça humana seria boa ou seria má. Aquilo que Deus colocou o teste nele. Adão, está na sua mão o seu futuro. Deus deu um privilégio para Adão decidir o futuro dele. E ele decidiu para o mal. Segunda coisa que aquele teste da árvore proibida significou, se o homem deixaria que Deus lhe determinasse o que era bom ou mal, ou se encarregaria de determinar por si mesmo o seu futuro. Naquela hora que Deus falou, não coma, não. Quando você obedece a alguém, vai estar dizendo a pessoa, eu confio nas suas ordens. Quando você obedece a alguém, é isso que está falando. Por isso que o teste de Deus fez para Adão era esse. Se Adão ia obedecer a Deus em tudo, ou se Adão iria agir pelas suas próprias opiniões. Adão agiu pela sua própria opinião. Certo? Nenhum sofrimento. Se Adão tivesse obedecido, nós não teríamos nenhum sofrimento de nada. Outra coisa, queridos. O que aconteceu
aconteceu no Jardim do Éden foi um pecado típico. O que é um pecado típico? É um pecado no qual a essência real do pecado se revela claramente. Qual é a essência do pecado? Colocar-se à oposição de Deus. Então, o que é pecado? Simples. Simplificando, o que é pecado? É eu me opor a Deus. Isso é simples, querido. Se você der uma ordem para o seu filho, para a sua esposa, para o seu neto, e ele não obedeceu, como você se sente naquela hora? Não se sente afrontado? O cara não obedeceu por quê? Por que ele não obedeceu? Tem a ordem, ele não obedeceu. Isso é o que aconteceu naquele momento que Adão comeu o fruto proibido. Ele se desligou de Deus e agiu como se possuísse certos direitos contra Deus. A ideia ali foi essa. Quando Satanás foi conversar com Eva, Eva já tinha algumas coisas no coração dela. Você pode ver, abra a Bíblia de vocês em Gênesis 3:3. Também sabe aí para mim, gente. Gênesis 3:3. Satanás puxa a conversa. Vocês vão ver que Eva fala uma coisa que Deus não falou. Eva fala uma coisa que Deus não falou. Pode ir aí para mim, gente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus falou isso? Não. Em Gênesis 2:16, que Deus falou? Não comereis. Então ele não podia tocar, podia ter carinho, podia jogar água. Deus não falou que ela não podia tocar. Então, aqui já estava mostrando que Eva estava com uma certa insatisfação. Nem tocarei, Senhor. Foi isso que Deus falou. Então, o que o diabo percebeu? Opa, tem um espaço aí para eu colocar uma tentação. Tem um espaço aí para eu entrar com uma proposta contra a Eva. Então, queridos, o pecado é o quê? Oposição a Deus. Isso explica o desejo de ser como Deus, e a sua dúvida quanto às boas intenções de Deus ao dar-lhe ordem. O que o diabo conseguiu fazer? Levantar a cabeça de Eva, dúvida. Satanás falou que certamente não morrerás. Então, quando Eva, primeiro, queridos, concorda comigo? Adão e Eva tinham noção de que era morte? Sim ou não? Não. Lá na época de Noé, quando Noé falou assim, vai chover, o pessoal sabia que era chuva? Não, nunca tinha chovido. Imagina, ó, nunca. Aqui, Deus me poupe dessa hora. Deus me acorda e fala, meu filho, prepara um abrigo térmico que eu vou fazer nevar no frade. O pessoal vai morrer congelado. Se eu chegar aqui para vocês falarem isso, pô, meu pastor está dando doido. Meu pastor está dando doido. Está colocando isopor, está dando doido. Mas por que você não fala isso? Primeiro, quando foi que nevou no frade? Nunca. Qual a possibilidade de nevar no frade? E se nevar no frade, o Sidney morre congelado na casa dele, porque ela é muito mais frio que aqui. Então não há a menor possibilidade. Mas qual é a ideia de obedecer? É confiar naquele que deu a ordem. Essa que é a ideia de obedecer. Você não está entendendo a ordem, não está entendendo o objetivo, mas você está obedecendo. Você está mostrando o quê? Que eu obedeço. Eu confio. Concorda comigo que obediência é sinônimo de confiança? Se eu não confio, eu não obedeço. Sem questionar. Vamos abrir o leque mais ainda? Abraão, pois não, senhor. Eu quero que você sacrifique teu único filho. Para que, senhor? Não interessa. Abraão perguntou? Olha, onde vou? Bora. Deus deu uma ordem. É exatamente isso. Adão tinha que dever de quê? Obedecer. Aí só para a gente terminar, vamos parafrasear, vamos comparar Adão com o poderoso mestre dos mestres, Jesus Cristo. Jesus obedeceu incondicionalmente. Precisa que alguém desça, se torne homem e morra por eles. Sem problema, sou eu. Eu vou lá. Eu desci, morri, e hoje, quem é Jesus hoje? O nome acima de todo nome. Porque a gente tem que entender o quê? Quando se obedece, quem quer que seja, você passa a ter privilégios enormes. Privilégios enormes. Queridos, hoje,
só para terminar, Deus, antes eu tive um momento na minha vida que eu fui pastor auxiliar. Aquele pastor auxiliar é horrível. É pior que esposa. Que isso, pastor? Não manda em nada. Tem que esperar o marido falar, pastor auxiliar é isso. É o cachimbo. É o cachimbo. Você vê o problema, você sabe que não é daquele jeito, mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a obedecer. O pastor falava, e olha, primeiro, eu tinha mais escolaridade que ele, eu tinha um pouquinho menos de tempo de igreja, eu entendia muito, entendia muito mais de vida que ele, mas eu entendi que Deus estava me ensinando a liderar, porque quem não sabe ser liderado, nunca vai liderar. Aí eu peguei um esquema como, quando eu vi que o negócio ia dar errado mesmo, chegava para ele, pastor, ele está numa ordem, chegava para ele, pastor, o senhor quer que eu faça assim, 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 é isso? É. Aí eu falei, você estava errado. Lembra que eu perguntei para o senhor? O senhor quer que eu faça assim, 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 assim? Aí ele começou a me entender. Ele dava uma ordem, aí quando eu repetia, eu falei, não, faz do seu jeito, faz do seu jeito. Porque ele via que está errado. Mas eu sempre obedecia. Não é fácil não, querido. Se obedecer, quando você acha que vai dar errado, eu fazia, tudo bom, não tem problema. Moral. O Davi podia ter matado Saul, mas não matou porque era um justo. Era um jeito de Deus. Davi soube esperar o tempo de Deus. Foi obediente a Deus. O que Davi fala? Como eu vou tocar no ungido e ficar impune? Não tem como. Tocar no ungido de Deus vai pagar a consequência. Somos de Deus. Amém, queridos? Então nós paramos aqui. Vamos falar sobre, depois, semana que vem, os procedimentos do tentador. Como que o diabo trabalhou na tentação? O que aconteceu? Quais foram os caminhos que ele percorreu para seduzir Eva e derrubar Adão? Amém? Estamos acabando mais cedo, que nós vamos ter agora.